Nós falamos. Bom, antes disso eu quero contar uma história. Um dia uma pessoa procurou outra pessoa e disse o seguinte: eu estou tendo um sentimento por uma pessoa fora do casamento. O que eu devo fazer? A palavra de Deus diz que existem dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da bênção é aquele que segue a palavra de Deus, o caminho da maldição é aquele que não segue a palavra de Deus. Então, a pessoa que pediu a resposta ouviu da outra o seguinte, que ela conhecia a resposta, porque ela lê a palavra de Deus. E foi dito hoje aqui no Evangelho, nós vamos repetir por quê. Então ela disse o seguinte, em Provérbios, capítulo 5, versículo lá pelos 6 ou 7, está dito o seguinte: afasta desta pessoa o seu caminho, não passe pela porta de sua casa. O que ela quis dizer? Você só tem uma solução, você só tem um caminho: afastar. Na Bíblia está escrito: existe mais sabedoria em fugir do pecado do que enfrentar o pecado e vencer. Não lutem contra o pecado, fujam, que o inimigo tem mais força do que nós, mas em Jesus nós temos mais força do que ele. Mas muitas vezes acontece que a carne fala muito forte. Essa pessoa pôs a palavra de Deus em ação, ela obedeceu. A Bíblia diz: afasta dela o teu caminho, e ela foi liberta pela palavra. Está claro? Se ela continuasse, ela caiu. Ela venceu porque ela afastou, porque a palavra ensinou. Nós temos aqui a Júlia, por exemplo, é uma advogada muito conhecida nossa, né? E certamente se eu a chamasse aqui e perguntasse a ela: Júlia, chega um cliente para você e pede e faz uma consulta, ela tem duas respostas a dar. Primeiro, ela pode responder porque aquele assunto ela já havia estudado na faculdade ou depois da faculdade, pela leitura dos livros jurídicos. A segunda resposta que ela poderia dar, seguinte, porque a jurisprudência tem muitos casos e respostas. Ela diz: eu não sei responder essa sua pergunta agora, mas eu vou estudar e depois eu te dou uma resposta. Eu pergunto: por que na nossa vida profissional, por que em tudo que nós fazemos na nossa vida nós temos que estudar? O médico estuda medicina para ser médico, o advogado estuda jurisprudência para ser advogado, o engenheiro estuda engenharia para ser engenheiro. Nós cristãos não estudamos nada e queremos viver e queremos ter soluções para os problemas da vida. Se a Júlia não tivesse estudado advocacia, ela não poderia exercer a profissão de advogada. E nós vamos querer viver sem aprender a viver? Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida em plenitude. É Jesus que diz, é Jesus que fala.
Então, meus irmãos, nós precisamos estudar a palavra. O evangelho de hoje diz isso: se permaneceres, se conheceres a palavra, você vai conhecer a verdade, e essa verdade que é a palavra vai vos libertar. O caso desse senhor, dessa pessoa que ia cometer um adultério, a palavra mostrou o que ele tinha que fazer, porque ele não sabia. Ele pensou que poderia ir caminhando naquela tentação e de repente ele se ver livre. Não, ele ia cair. Ele não caiu, a palavra salvou. Vocês estão aqui hoje, este prédio existe, a comunidade Jesus Te Ama, o grupo Fonte de Água Viva, a Rabone Editora, todos os ministérios dessa comunidade, por causa da palavra. Eu não estou falando do lado teórico, foi pela palavra que isto começou, entendeu? Na nossa vida, muitas coisas acontecem que não deveriam acontecer, por causa do desconhecimento da palavra. Alguém aprendeu como educa filho? Você entrou em alguma escola? Você nasceu sabendo como educa filho? Alguém nasceu sabendo alguma coisa? Tudo nós tivemos que aprender. E nós aprendemos a educar filho? Não. Eu vou educar como meu pai me educou. Mas o seu pai sabia educar? Não é verdade? A palavra ensina. A palavra ensina a educar. Ensina todas as coisas. 2 caminhos. Salmo número 1. Aquele que ouve, que lê, que medita a palavra e que vive a palavra, esse vai ser feliz. Não tem o outro caminho, não tem jeito. Quem não conhece a palavra, quem não vive a palavra, não tem jeito de ser feliz, porque não tem sabedoria, não tem conhecimento. Aquele que ouve a palavra, Lucas 6, e põe em prática. Eu falo isto há 31 anos e só falo isto. Leia, medite e viva a palavra de Deus. Não é difícil. O Espírito Santo ensina. Eu dei aqui outro dia aquele evangelho, Lucas 6, de 29 a 49. Ali tem um resumo praticamente de toda a palavra de Deus. Amém? Antes de pegar a Bíblia, eu quero dar mais um exemplo. Tem se falado tanto em perdão. Hoje eu partilhava com a Tânia do Carlos, ela está um pouco gripada, e eu disse para ela assim: isso é falta de perdão. Eu falei um tanto quanto brincando com ela. Ela disse: você sabe que o padre Marcelo disse isso hoje? Eu falei: não sei, eu não ouvi o padre Marcelo. Pois é, ele falou a mesma coisa. Todos os problemas que vocês vivem é por falta de perdão. E ela dizia, então, brincando: você está gripada por falta de perdão. Foi uma brincadeira. Eu pergunto a vocês: vocês sabem perdoar? Que tem sido falado tanto em perdão aqui, mas você sabe perdoar? Não é verdade? A gente quer, mas sabe? A palavra ensina, a Bíblia ensina todas as coisas, todas, entendeu? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas. O que dói é eu falar tantas vezes isso e tão pouca gente fazer aquilo que a gente fala. Vale a pena. Eu estou aqui hoje por causa da palavra. Se não tivesse a palavra, eu estava mortinho da Silva. Não estou brincando não, eu estava morto mesmo. A Bíblia não deixou que eu morresse. É Jesus a palavra, né? Eu já dei esse testemunho para vocês muitas vezes. Em 1977 nós participamos
na primeira experiência da renovação carismática, e eu aprendi que a gente tinha que orar de manhã. Eu ia orar de manhã, mas eu era especulador da Bolsa de Valores, mas de manhã era a hora que eu estudava que ação eu ia vender, que ação eu ia comprar, e tinha uma vida extremamente agitada por causa daquilo, porque quem mexe assim na Bolsa, como especulador, tem um desgaste físico tremendo, não é? Aí Jesus falou para mim assim, em oração, lógico, e muitas vezes vocês podem perguntar, mas como é que você ouve Jesus? Eu pergunto, como é que você não ouve Jesus? Porque nós somos templos de Deus e Jesus mora no nosso coração. Então Jesus falou para mim em oração: a bolsa ou a vida? Se você escolher a bolsa, você não vai ter a vida. E ele não falava só da vida física, falava da vida espiritual também. Se você entregar a bolsa, você vai ter vida e vida em plenitude. Foi um dos maiores renúncias que eu fiz, porque eu vivia, parte do meu sustento financeiro era esse. Inclusive comprei a casa que eu morava. Eu era profissional da bolsa. O tio da minha mulher, ele era corretor. Eu aprendi a mexer na bolsa em 64. Então eu conheci um pouco. Eu falei, bom, então eu vou renunciar à bolsa. Mas até hoje é difícil para mim. Até hoje. Tem hora que eu falo, mas eu sei que aquilo vai para frente, que vai render, e eu não posso fazer. 33 anos de renúncia, mas eu ganhei a vida, e vocês estão aqui por causa disso. A minha vida, o meu casamento foi salvo por causa disso, porque eu mergulhei na palavra de Deus, eu fui aprender a viver. E aqui justamente, neste texto que eu já dei para vocês, e que se eu pedisse, eu nem vou pedir, para quem fez a lição de casa, leu e estudou, certamente poucos levantariam a mão, mas desta vez, que Deus dê essa graça em nome de Jesus, eu peço, para a gente ler e pedir o Espírito Santo para viver. Aqui está a resposta, como eu devo perdoar? Eu tenho que tomar 4 atitudes. Leiam aí comigo no versículo 27. A primeira atitude para aquele que quer perdoar, qual é? Amai os vossos inimigos. Capítulo 6, página 1354. A primeira atitude é amar o inimigo. O que a gente quer fazer quando tem um inimigo? O inimigo vem aqui naquela rua, você muda de rua e vai na outra, não é? Você não quer ver o seu inimigo, não é assim? A gente primeiro não deve ter inimigo, mas Jesus manda ir de encontro e cumprimentar. Se ele não cumprimentar você, você cumprimenta ele. Não. Primeira coisa, amar. Segundo, fazei bem aos que vos odeiam. Faça o bem ao seu inimigo. Ah, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Procura por ele. Diz, Deus te abençoe. Não é verdade? Você vai desmontá-lo se você tomar a iniciativa de procurá-lo. Terceiro, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Mentalmente, você vai abençoando, vai orando por essa pessoa, entendeu? São Paulo pedia oração. Oração tem muita força. Terceiro, quarto, abençoai os que vos maldizem. Abençoa mentalmente. Eu abençoo aquela pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antigamente a gente falava muito na bênção. Muitas pessoas colocaram em prática em sua vida esta passagem, abençoar as pessoas. E quantos testemunhos neste grupo de oração nós recebemos de pessoas que passaram a abençoar, funcionários que passaram a abençoar os seus chefes, genros que passaram a abençoar sua sogra, não é? E a sogra passou então a ser amiga do genro, e ele fala, mas não sei porque minha sogra agora está minha amiga. É porque você está abençoando.
não é verdade? Tudo, a palavra de Deus tem resposta. Se você está doente, se você vive problema, é porque você precisa encontrar essas respostas, estas curas na palavra de Deus. Finalmente, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Leia em casa depois esse texto, Lucas 6, 27 a 49. A dona Cida, mãe do César, meu genro, ela está lendo isso há 2, 3 meses, e ela sempre encontra comigo e ela fala: olha, eu estou lendo aquele texto. Você sabe que outro dia eu fui na casa do meu cunhado e falei para ele: lê esse texto aqui comigo. E não é que o meu cunhado tocou muito o texto no coração do meu cunhado? Eu falei: pois é, a palavra de Deus é assim mesmo.